E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. E na aula de hoje nós vamos estar falando ainda, desse período chamado de Brasil Império, mas diferente da aula passada, nós vamos dar uma ênfase agora no período regencial. Então, só para a gente poder fazer uma introdução aqui a esse período regencial, esse período regencial ele acontece com o final do primeiro reinado, aonde Dom Pedro I, ele abdica do seu trono, ele abdica do seu poder ali como rei, como imperador, digamos assim. E ele abdicou do seu trono por causa digamos assim, que a sua popularidade começou a cair. O Brasil começou a entrar em crise financeira, crises financeiras marcadas por períodos de guerra, como aconteceu com a guerra que o Uruguai se separa do Brasil, as revoltas que começaram a acontecer, a morte de um jornalista que era crítico do governo, e aí teve a Noite das Garrafadas, onde os brasileiros ali jogaram cacos de vidro e garrafas no imperador. Então tudo isso contribuiu para que Dom Pedro I ele abdicasse do governo. E agora nós entramos na segunda fase desse Brasil Império, que é chamado de período regencial. Quando esse período regencial ele acontece do ano de 1831 e ele vai até o ano de 1840. Tá? Esse período aqui ele é caracterizado por grandes conturbações também no Brasil. E que foi digamos assim, que foi algo que ele herdou já do primeiro governo, tá? O governo de Dom Pedro I. Então, o segundo reinado que acontece também, quando Dom Pedro II ele toma posse do governo. Então, digamos assim, nós temos três períodos, tá? O primeiro governo, o período regencial e o segundo governo. Primeiro governo, Dom Pedro I, ele abdica do trono. Então, quem herda agora o trono é o seu filho, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II, naquela época, ele tinha 5 anos de idade, então ele não poderia assumir o trono. Então, aí é criado um governo de regência, uma regência para cuidar do Brasil até que Dom Pedro II alcançasse a maioridade e assumisse o trono, dando início ao segundo governo, ao segundo reinado e assim por diante. Então, aqui nesse período regencial, ele também é um período conturbado, da mesma forma que é no primeiro governo. Então, como eu disse para vocês, Dom Pedro I, ele não podia governar o país, tá? Então, a solução foi formar essa regência até que Dom Pedro II alcançasse a sua maioridade. O período regencial, ele também é dividido, tá? Então, o período regencial, ele é dividido em 4 períodos aqui. Digamos assim, regência trina provisória, tá? Que ela é de abril a julho de 1831. Nós temos a regência trina permanente, que ela se estende de 1831 a 1834. Aí depois começa outro período de regência, que é a regência una do Padre Feijó, que foi o regente aqui, um regente também aqui do nosso Brasil, que vai de 1835 a 1837. E nós também aqui encontramos no finalzinho a regência una de Araújo Lima, que ela vai de 1837 até o ano de 1840. Então, esse período regencial, ele é marcado por essas 4 fases aqui que eu apresentei para vocês. Dentro desse período regencial, nós também encontramos aqui alguns grupos políticos. Então eu quero mostrar para vocês aqui os grupos políticos que faziam parte da época. Nós encontramos aqui os liberais moderados, que era um grupo político que fazia parte naquela época, que também era conhecido como chimangos, tá? E eles defendiam o centralismo político e a monarquia. Então, eles defendiam essa centralidade política, o poder político na mão do imperador, na mão da monarquia. Nós encontramos também um outro grupo político daquela época, conhecido como liberais exaltados.
E esse grupo político, eles eram conhecidos como os farroupilhas. Eles defendiam a revisão da política e o fim da monarquia. Também encontramos um terceiro grupo político daquela época chamado de restauradores. Quem eram os restauradores? Eles eram conhecidos como os caramurus. Então eles eram contrárias à reforma política e eram a favor do regresso de Dom Pedro I. Então isso que eu apresentei para vocês é um aspecto político da época do Brasil, né, regencial, da época dessa regência, desse período aqui que o nosso país passou. Então nós encontramos aqui esses três grupos políticos da época com três características diferentes, com três objetivos diferentes também. Esse período também ele foi marcado pelas revoltas, né? Por muitas revoltas que aconteceram ali naquela época. Nós temos aqui a revolta, né, da cabanagem, que aconteceu na província do Grão-Paraná em 1835 e ela vai até 1840. Nós também encontramos aqui a Guerra dos Farrapos, que é conhecida de todos nós encontramos séries e filmes aqui no nosso Brasil falando a respeito disso, né? A Guerra dos Farrapos, ou a tão conhecida, né, Revolução Farroupilha, que aconteceu na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, no ano de 1835 ao ano de 1845. Nós temos a revolta dos Malês, que foi na província da Bahia, no ano de 1835. Tivemos a revolta Sabinada, na província da Bahia, de 1837 até o ano de 1838. Nós encontramos a revolta Balaiada, que aconteceu na província do Maranhão, de 1838 e vai até 1841. Quais foram as consequências dessas revoltas? Então, as consequências dessas revoltas era tudo voltado em cima de uma disputa de poder. Então, eles estavam ali disputando o poder, cada revolta vinculada àqueles tipos de grupos políticos que eu contei para vocês. Isso causou o quê? Uma instabilidade política na época do Brasil regencial. As condições precárias da grande parte da população dão também a origem a uma série de conflitos. Então, eles começaram a entrar em conflito. O Partido Liberal, ele propicia uma situação que sinaliza o fim do período regencial. Então, todas essas revoltas aqui, elas estão apontando para o fim desse período regencial, que é onde acontece, né, o golpe da maioridade. Esse golpe da maioridade foi uma mudança que o Partido Liberal, com força política, eles conseguiram mudar a maioridade para os 14 anos de idade. Então, eles declararam Dom Pedro II, certo? Maior de idade aos 14 anos, certo? Então, isso marca esse golpe da maioridade, ele marca o final acerca do Brasil regencial. Beleza? Então nós encerramos essa aula de hoje e na próxima aula nós vamos estar falando também agora acerca do segundo reinado e eu espero vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais!